O pastor Theo Hayashi comenta sobre tentativa de Lula em se aproximar dos evangélicos. Tem disposição para mais uma 5 eleições. Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos reagir a mais um vídeo sobre essa situação que gerou uma grande polêmica de o bispo Samuel Ferreira ter ido visitar o Lula e ali dizendo que foi orar por ele, entregou uma Bíblia de presente e muita gente está falando aí que realmente foi um complô, né, para eleger um deles da Assembleia de Deus de Madureira, né, para indicá-lo, né, para estar no Senado. E isso aqui, gente, deu o que falar. Muita gente está relatando, falando a respeito disso. E eu quero reagir com vocês e quero que você tenha essa sua opinião. Mas antes de irmos para o vídeo, gente, já conto com aquele apoio seu, aquele like, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho porque temos vídeos aqui todos os dias, pessoal, e vídeos atualizados. Dito isso, vamos para o vídeo. Tem disposição para mais uma 5 eleições, pode ficar tranquilo. Mas eu fico pensando para quê? Qual é o projeto que nós vamos apresentar a esse país? Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está nele, gente. Sabe de uma coisa? Ele tem razão em uma parte, porque o erro realmente está neles. O erro não é de comunicação, é um erro de cosmovisão. Deixa eu repetir, o erro não é comunicação, é cosmovisão. Não é que os evangélicos não entendem o que o governo fala, é que nós entendemos bem demais o que ele defende. Porque o problema não é de linguagem, é de valores. E não é uma questão de retórica aqui, mas sim de princípios. E o que afasta a igreja desse governo não é uma falha de diálogo. É incompatibilidade entre o que a palavra de Deus nos ensina e o que esse sistema que ele promove tem difundido. Bom, o atual governo, ele é abertamente favorável ao aborto, tratando no ventre como uma questão de saúde pública, quando nós cristãos sabemos que lá em Salmo 139 que é Deus quem nos forma ainda no ventre da nossa mãe. Então quer dizer, no reino de Deus a vida é sagrada e ninguém tem o direito de tirar e decidir quem vive e quem morre. Agora, esse mesmo governo que fala de empatia, fala de cuidado com os pobres, elogia as ditaduras como a de Cuba, de Nicarágua, da China comunista, da Venezuela, que são países onde pastores evangélicos estão sendo presos, onde igrejas evangélicas e católicas estão sendo fechadas e a liberdade religiosa ela é sufocada. Olha aí a contradição. Ou seja, os seus irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo, estão sendo perseguidos, presos, mortos. Enquanto isso, tudo acontece e o governo atual aqui do Brasil apoia essas ditaduras. Inclusive, esse governo que se diz tão marxista e que se gaba de conseguir colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Não foi isso que eles disseram? E agora mesmo o governo está tentando empurrar projetos de regulamentação das redes sociais com o pretexto de combater o ódio. Mas a gente sabe que na prática isso significa controle de discursos. Isso aí significa censura disfarçada, é silenciar aquele que pensa diferente. Então, como cristãos, nós já sabemos onde isso dá. Porque toda vez que um governo tenta controlar o que pode e não pode ser dito, o alvo seguinte sempre é a igreja. A história já nos mostra isso. E não é coincidência que os mesmos partidos e movimentos que defendem a ideologia de gênero nas escolas, ou a relativização da família, ou a normalização do pecado, agora esteja tentando se aproximar do público evangélico com versículos bíblicos e discursos em posts de redes sociais. Então, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é fé. Acorda, povo de Deus. Isso é estratégia do outro lado. E agora, de repente, esses do outro lado querem dialogar com os evangélicos? Pelo amor de Deus, não sejamos tão ingênuos.
não é diálogo, é estratégia. E tudo isso porque ele percebeu que quase 1/3 da população brasileira é evangélica. Ou seja, boa parte das eleições no Brasil vai ser decidida por essa base. Por isso você está vendo aí esse discurso diferente. Alguns anos atrás, esse discurso era totalmente diferente do discurso que ele está fazendo agora. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Porque agora aparece em podcast gospel. Agora sim ele quer falar de Jesus e da Bíblia, tentando colar. Mas a Bíblia, minha gente, não é cabo eleitoral e o evangelho não serve para legitimizar governos. Serve para confrontar poderes. E a palavra de Deus nunca esteve a serviço do Estado. A palavra de Deus é a voz que denuncia o pecado do Estado. Então, o discurso do Lula é o retrato de uma tentativa de transformar a religião em instrumento político. É isso que está acontecendo. E ele diz que o problema é não saber falar com os evangélicos. Mas não é isso, gente. O problema é que ele não querer ouvir a verdade que os evangélicos carregam na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque no reino de Deus, a vida é sagrada. Se fosse assim, ele seria contra o aborto. Na palavra de Deus, a família é feita de um homem e de uma mulher nesse casamento. Se fosse assim, ele não estaria empurrando ideologia de gênero. Corrupção é pecado de acordo com a Bíblia. Bom, gente, eu quero que você dê sua opinião com relação a isso, tá? Realmente, isso que o pastor está falando, eu estou de comum acordo com ele. O Brasil já foi muito enganado pelo Lula, né? E ele sempre vai se aproximar quando está próximo das eleições. E todo o povo já sabe, o povo que é cristão, evangélico, que tem princípios, né? Que não nega os seus valores. Realmente a pessoa sabe qual é a intenção do Lula. Então eu vim aqui para reagir a este vídeo, para mostrar para vocês que a Bíblia diz que o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão, né, para ludibriar, para enganar o povo. A Bíblia diz também que o anticristo, quando ele estiver imperando sobre a terra, ele vai enganar até os escolhidos. Então por aí você já entende que a mentira ela está no rosto, né, desse desgoverno, né? Eu não estou aqui para fazer alguma coisa assim que fuja, né, dos meus princípios, né? Eu realmente aqui sou da família, sou de acordo com as Sagradas Escrituras, tenho princípios e de maneira alguma eu vou deixar ser enganado por aquilo que Lula, né, com suas propostas de se aproximar dos cristãos aí para adquirir, como ele relatou aqui. Por ele saber que há muitos cristãos, e é por isso que há essa aproximação. Eu quero que você dê sua opinião, gente. Comente aqui, o que você acha disso? Você está de acordo com o pastor? Na minha opinião, eu estou de acordo com ele. E isso aqui realmente é real, né? O político, quando ele realmente quer enganar, quando ele quer o povo, ele vai lá, se aproxima e o povo cai, né? Dizendo que ele fez um excelente governo. E nós sabemos que ele não fez. O Brasil hoje está quebrado por causa desse cidadão aí. E eu quero que você dê sua opinião. Tá ok, gente? Bora pro vídeo. Idolatria política é pecado, seja ela de direita ou de esquerda. E é por isso que existe um incômodo com o povo evangélico. Porque o povo cristão verdadeiro não se curva às ideologias. O povo cristão verdadeiro vai só se curvar a Jesus e o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é subversivo, porque ele vai confrontar o orgulho humano. Inclusive, o orgulho de quem acha que pode usar a fé para manipular o povo. Então, nós não somos contra pessoas, mas somos contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 4 a 5? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que eu estou falando aqui é sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não negocia princípios em troca de poder. Que você que está assistindo esse vídeo possa despertar e ter discernimento. Não se deixe
deixe enganar por discursos bonitos, estratégias políticas que vão estar agora usando o nome de Deus em vão. Que os pastores e líderes espirituais deste país não se rendam à sedução do poder, mas permaneçam fiéis à palavra. E que cada cristão entenda que o evangelho nunca precisou de aprovação do governo para transformar uma nação. Só precisa de discípulos verdadeiros. O Brasil não pode cair nessa ladainha de gente que quer citar versículos para conquistar o coração dos evangélicos. Verdade. O Brasil precisa de um povo que viva a Bíblia. E se a verdade incomoda, que ela continue incomodando, porque é ela que liberta. Que Deus te abençoe. O pastor Fábio Santos, ao entrevistar o apóstolo Heleno Bezerra, defende o bispo Samuel Ferreira após ele se encontrar com Lula. Bispo Samuel Ferreira, que deu uma Bíblia pro Lula e tal. Gente, como é que eu devo compreender isso? Eu sou de direita, eu falo isso, eu sou de direita. Não tenho um pingo de afeição pelo Lula. Estou falando aqui abertamente, é meu direito, né? Porém, o fato dele ter lá visitado e dado uma Bíblia, será que dá? Será que ele é de esquerda? Será que o bispo Samuel é de esquerda ou essa é uma leitura equivocada? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Cada um julga conforme o seu critério de julgamento, né? Porque todo mundo prega, não julgueis para não ser julgado, mas quando você é alvo do julgamento. Mas quando o outro é alvo, você se torna um bom juiz. Pode haver interesse aí. A pergunta que fica um pastor não poderia visitar um presidente da república a convite do presidente e levar para o presidente uma Bíblia e orar por ele só porque a ideologia do presidente é diferente daquilo que o pastor acredita? Então você que evangelho é esse? Então você não deveria visitar presidiários. Verdade. Você não deveria. Então eu só deveria visitar o presidente que frequenta igrejas e igrejas e consagra o Brasil para Nossa Senhora Aparecida. Então, eu falo, é uma leitura que para mim é equivocada. É uma leitura... Meus irmãos, deixa eu falar aqui rapidamente algo, tá? Jesus Cristo, ele nunca fez acepção de pessoas. Deus também nunca fez isso. Não é à toa que Jesus sempre esteve no meio dos pecadores. Quem vai dizer isso são os fariseus e saduceus, né? Jesus veio para aqueles que não são. E não é à toa que a Bíblia relata sobre Zaqueu, né, que pegava impostos aí do povo, né, fazia o povo sofrer, enganava o povo, tirava aquilo que é do povo, né, juros em cima de juros, e mesmo assim Jesus foi até ele, e houve transformação. Não é que eu e você, como cristão, como seres falhos e pecadores, que vamos deixar de pregar o evangelho do arrependimento. E orar pelas autoridades, orar pelo povo, orar até pelos nossos inimigos. Quem vai dizer isso é o próprio Cristo. Então é por isso que eu venho aqui, através desse vídeo, para relatar isso, gente. Que a gente possa estar ligado em relação a isso, pessoal. Sabe? E não tentar generalizar a situação e cair em cima. Independente das ideologias que Lula propaga, gente, o povo cristão sabe. Às vezes tem pessoas que se corrompem. O poder, a fama, a riqueza, as propostas faz com que muitos venham agarrar essas ideologias. E aí que realmente eu trago algo da Bíblia, que quando a pessoa faz isso, ela está negando a fé. Porque quando a pessoa vai contra os princípios bíblicos, gente, princípios bíblicos, você, meu querido, está negando a fé. E é por isso que nós estamos aqui nos posicionando em relação a isso. Eu quero que você dê sua opinião, gente. Tá? Sua opinião aqui, seu comentário de suma importância. O que você acha disso? Bora pro vídeo. Eu não estou aqui, eu não sou pago nem para defender o bispo Samuel, mas também não estou aqui para ter uma ótica tão míope dessa. Na minha opinião, o posicionamento do bispo Samuel em ir lá foi um posicionamento de um cristão, de um pastor. Para mim, eu apoio como líder que ele como o despontamento que ele tem na nação brasileira, ser convidado pelo presidente. Se o intuito do presidente é ele não significa que ele está fazendo parte desse intuito. Mas ele foi lá, deu uma Bíblia, orou, não sei qual foi o teor da conversa, não me interessa também, que ainda fica com um pouquinho de vontade de saber sim, mas isso deixa para outro capítulo. Agora, se um presidiário que matou alguém, desculpa o que eu vou falar, se um presidiário que matou a minha mãe me chamasse lá para eu orar por ele, será que eu não deveria ir? Isso é um caso extremo, né? Então... Que aí envolve um sentimento pessoal da sua parte. Não, então, mas e se eu for?
Ah, é bonito ele ir, aquele que matou a mãe dele, que lindo, que exemplo de cristão. Mas se eu visito o presidente do qual eu não me adequo às suas pautas... Que foi envolvido em um monte de corrupção no Brasil. Isso, que é um condenado. Descondenado. Não, perdão, descondenado. Por causa disso, gente, eu digo aqui, para quem quiser, eu sou anti-PT, mas eu não posso matar o piloto do meu avião. O problema maior, apóstolo Heleno, é que nós estamos vivendo em um tempo muito polarizado. E essa polarização é coisa do capeta. Mas a partir do momento que uma grande liderança como o bispo Samuel Ferreira faz uma visita e ora pelo presidente, que praticamente é a oposição dos princípios e valores da igreja evangélica brasileira, o que dá a entender para muitos ignorantes, que eu uso essa expressão, o que dá a entender para muitos ignorantes é que o bispo está apoiando a atual gestão do presidente. Sim. Que eu acho que é uma ignorância, porque o bispo foi lá a convite do presidente. Sim, eu acho que todo mundo, Fábio, tem o direito de pensar, de até pensar errado. Mas, antes de lançar um juízo, procura conhecer as causas. O juiz não vai olhando para você e diz, você tem cara de, você fez isso. Procura saber por que ele foi lá, como que ele foi lá, o que ele fez lá, antes de levantar qualquer veredito. É injusto. Eu não sei o teor da conversa, mas o pouco que eu sei é que ele foi lá, orou pelo presidente e entregou uma Bíblia. E pode ser que depois dessa oração a capetaiada saia e quem sabe o Lula se converte. Oh, glória, aleluia. Olha, os doentes que precisam de remédio e não são. Eu acho que enquanto o cristão, ele se denomina cristão, mas ele não entende a mensagem do Cristo. O que Jesus mesmo falou quando ele andava com os escribas, com os fariseus, com as prostitutas, Escuta aí, gente. Escuta aí. Os cobradores de impostos. Todo mundo julgou Jesus. Muita gente julgou, muita gente lançou lenha em cima de Jesus, e Jesus respondeu, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. São os doentes que precisam de remédio. Oh, glória! Agora, se você não vai até os Aleluia! doentes, e quando alguém faz um papel como esse, vira essa celeuma no meio dos evangélicos. Eu acho que é uma falta realmente de sabedoria cristã. Verdade. A gente pega um bispo Samuel Ferreira, que é uma grande liderança no Brasil. É convidado pelo presidente da República para fazer uma visita. Deixa eu usar uma expressão aqui, né? Se o presidente convida candomblecistas para ir, como ele já foi em alguns lugares, os crentes iam falar o quê? Olha aí, ó. Olha aí, você que votou no PT, você que votou no Lula, olha com quem ele se associa. Se convida para ir lá um pai de santo famoso no Brasil, ou um luciferiano, o que os crentes estariam falando? Pois você usou a expressão mais coerente, Fábio. E dessa vez ele chamou um pastor. Não me interessa o intuito pelo qual o presidente chamou o bispo Samuel. É porque quer se aproximar dos evangélicos, que é o que estão usando agora. Pois que porque seja. Ele mesmo, em um discurso, ele falou bem assim, que nós, correlacionando ali ao PT, não estamos sabendo como conversar com os evangélicos. Sim, eu e deixa eu aproveitar para mandar uma fala aqui. Lula, na verdade, vocês não estão sabendo como conversar com os evangélicos porque as suas ideologias não ornam com os nossos princípios. A melhor forma de vocês conversar com os evangélicos é mudar as suas ideologias de forma que se aproxime com os princípios dos evangélicos. Bom, gente, chegamos ao fim do vídeo, tá? Eu quero que você dê a sua opinião com relação a isso. O que você acha disso, tá? Você que é cristão, que tem princípios, né? Que é leitor da palavra de Deus e sabe das ideologias do atual governo do Brasil. Eu quero que você teça a sua opinião com relação a isso, tá? Você é de acordo com isso? Aqui não estamos falando aqui de Bolsonaro ou de Lula. Não, estamos falando a respeito de princípios.
Independente de quem vem agora para 2026, eu quero te perguntar a respeito de princípios. Você é a favor da família? Você é contra o aborto, para não cair um engajamento? Hã? O que você é? Me pergunta. Você está em cima do muro? Então eu te pergunto, tá? Se hoje Deus te perguntasse, através de Cristo, se você serve a Ele, ou se você serve a outros deuses, o que você iria falar? Porque de Deus nada se esconde. Mas, diante disso, pessoal, eu quero que você dê seu posicionamento, tá? Eu sou a favor da família, eu tenho princípios bíblicos e eu não vou negar a minha fé, a minha cruz, tá? Eu vou continuar indo para o lado da família, que chegue próximo dos princípios bíblicos. Agora, que foge dos princípios, de maneira alguma tem que se seguir isso, e muito menos votar, tá? Eu quero que você dê sua opinião, tá ok, gente? Quero ser grato a Deus pela sua vida. Você que ainda é a primeira vez que você está vindo aqui, tá? Deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dá esse apoio para nós aí, tá, pessoal? Tá? E no próximo vídeo, vem aqui e compartilha aí sua experiência em relação ao vídeo, beleza? Deus abençoe e até o próximo vídeo.